A Terra estava em paz. Desde a batalha contra Rei Colt já havia se passado 3 longos anos. A pequena Tabra, segunda filha de Vegeta, já tinha nascido. Enquanto isso, os pequenos guerreiros Gohan e Trunks estavam num treinamento. Ambos se atacam em Super Saiyajin e começam uma luta equilibrada. Socos e pontapés numa velocidade surpreendente. Trunks lança uma rajada de Ki, a qual Gohan desvia e lança um Kamehameha. Trunks lança outra rajada de Ki e explode com um Kamehameha. Ambos se enfrentam novamente e lutam de igual para igual. Vegeta diz a Piccolo que eles estão no mesmo nível de poder. Nessa hora um dinossauro aparece e Gohan olha para trás, dizendo olá para o dinossauro. Nessa hora Trunks aparece e dá um pontapé na cara de Gohan, lançando ele para o chão, vencendo a luta. Piccolo diz a Vegeta que eles estão no mesmo nível, porém Gohan ainda é mais distraído. Nessa hora todo mundo ouve uma enorme explosão que aconteceu ali perto na cidade. Gohan se levanta e todos os guerreiros se dirigem para o local. Eles chegam lá e se deparam com 2 seres matando as pessoas. Vegeta já chega dando uma voadora no Android 19. Piccolo pergunta quem são eles. Então o Dr. Gero diz toda a história, que Goku aniquilou a Rede Ribbon e que agora ele criou androides para se vingar. Vegeta diz que Goku lhe contou isso uma vez, quando ainda eram crianças, mas que isso é tudo uma palhaçada. Piccolo então avança e diz que finalmente vai ter inimigos à altura após esses anos, e ataca o Android 19 e ambos começam uma batalha equilibrada. Piccolo começa perdendo energia e percebe que é pelas mãos do Android que conseguem absorver o Ki. Piccolo então leva um golpe do Android 19 e começa a perder a batalha. Ele é lançado para o pé dos guerreiros e Vegeta pergunta se ele não quer que ele vá lá resolver e Piccolo diz que não. Piccolo então eleva seu Ki e usa sua forma Ultimate e então avança e com um golpe explode o Android, saltando a cabeça dele pelo chão. O Dr. Gero vê isso e fica com medo. Ele então lança uma poderosa rajada de Ki para o chão, fazendo tudo ficar com fumaça. Ele então foge e dirige-se para o laboratório. Raditz diz que não consegue sentir o Ki dele. Nappa diz que provavelmente é por ser um androide. Todos se separam e então Raditz encontra ele. O Android 20 entra no laboratório e rapidamente acorda os androides 17 e 18. Raditz explode a porta do laboratório e revela que agora pode se transformar em Super Saiyajin. O Android 20 fica chocado e então Raditz com apenas uma rajada de Ki mata o Dr. Gero. Os restantes guerreiros chegam ao local e veem os androides despertando. Raditz diz para todos se chegarem para trás, pois ele será o encarregado de acabar com eles. O Android 17 então se coloca à frente e pergunta como ele quer morrer. Raditz então ri e ataca o Android 17, porém ele não consegue acertar o golpe e o número 17 dá um golpe na barriga dele. O Raditz fica irritado e se afasta e lança uma poderosa rajada de Ki com poder para destruir um planeta, mas o Android 17 defende facilmente e ataca o Raditz dando vários golpes nele. O número 17 se afasta e Raditz cai no chão desmaiado. Nappa nessa hora ataca o número 18, mas é nocauteado com apenas um golpe. Piccolo diz que já derrotou o Android 19, então vai deixar esses para Vegeta. O mesmo ri e eleva seu Ki, se transformando em Super Saiyajin 2. Vegeta então avança e dá um golpe no Android 18, lançando ela para dentro do laboratório. Ele entra lá dentro e vê o Android 16 dentro da cápsula, e então explode a cápsula, matando o Android 16. Ele continua andando em direção a Android 18. O número 17 ataca Vegeta no meio do caminho, mas Vegeta defende sem dificuldades e dá uma joelhada nele e pega no seu braço, arrancando ele. Os androides vão lá para fora e tentam matar os guerreiros porém Vegeta aparece na frente deles e luta contra ambos ao mesmo tempo e derrota os dois. Os androides no chão se levantam, porém Vegeta logo estreia sua nova técnica chamada de Big Bang Attack, que atinge os dois, causando uma enorme explosão.
No meio das fumaças os androides aparecem sem algumas partes do corpo. Vegeta diz que até Piccolo Daimao foi mais difícil de derrotar que eles. Os androides então se colocam lado a lado e começam a brilhar. Todos os guerreiros Z ficam sem entender nada. E então os androides começam se aproximando e se juntam. Vegeta fica chocado. E todos os guerreiros Z também. Um brilho enorme e intenso sai do local. Após o brilho aparece um novo ser, o Super Android 35. A fusão entre a Android 18 e o Android 17. Vegeta fica surpreso e pergunta como eles fizeram isso. O Android 35 responde que Dr. Gero preparou essa fusão como última necessidade antes de nós sermos destruídos. Vegeta começa a rir e diz que ainda assim são apenas insetos. E então Vegeta avança. Piccolo diz para esperar, mas Vegeta não ouve. E então antes mesmo de chegar ao Android 35, ele desaparece e aparece atrás de Vegeta. Vegeta fica sem reação. Não seja tão orgulhoso, príncipe dos Saiyajins. O Android 35 dá um golpe na nuca de Vegeta, lançando ele para o chão, nocauteando ele. Kuririn diz que é incrível, o poder dele é ainda maior que o de Vegeta. Piccolo diz que isso não é verdade. Pela velocidade e força de impacto dá para perceber que o Super Android 35 tem exatamente o mesmo poder de Vegeta em Super Saiyajin 2, porém Vegeta já estava desgastado da batalha anterior e por isso estava mais fraco. Foi por isso que ele perdeu a batalha. Piccolo então usa sua forma laranja e ataca ao Android 35, o mesmo defende com facilidade e diz que ele tem o mesmo poder dele antes da fusão. Piccolo então começa a ficar desgastado e percebe que o Android 35 está absorvendo sua energia. Piccolo tenta soltar seu braço mas não consegue, e então Piccolo corta seu próprio braço para se soltar. Gohan pergunta se ele está bem. Piccolo diz que ele absorveu metade de sua energia. Agora sim, ele está mais forte que Vegeta. Android 35 aparece no meio dos guerreiros e nocauteia todos eles com apenas um golpe. Raditz se levanta sem forças e grita dizendo que Navon irá se dar por vencido. E então Raditz aumenta seu poder e usa o Kaioken. Todo mundo fica surpreso. Gohan pergunta se essa é aquela técnica que seu pai usou para derrotar Rei Colt. Raditz diz que sim. Só de olhar eu consegui aprender ela. Acho que essa é a ligação entre irmãos. Diz Raditz rindo. Raditz então eleva seu Kaioken até 5 vezes e ataca ao Android 35. Eles lutam de igual para igual. Piccolo diz que Raditz conseguiu se igualar ao Android 35. É incrível. Eles continuam lutando numa velocidade incrível até que Raditz tem uma dor intensa por todo o corpo e cai no chão. Piccolo diz que isso é terrível. O corpo dele não está pronto para o Kaioken, muito menos 5 vezes aumentado. O Android 35 chega ao pé dele e diz que por um momento pensou que alguém chegasse no seu nível, mas pelos vistos foi temporário. Raditz está no chão, gritando de dor enquanto seus músculos estão explodindo dentro de seu corpo. O número 35 diz que pelo agradecimento dessa pequena batalha, irá tirar sua dor e então ele lança uma poderosa rajada de Ki matando Raditz. Gohan e Trunks ficam em choque. O raio vermelho passa entre seus corpos e ambos gritam de fúria, liberando todo o poder que eles tinham. Eles Eles atingem o Super Saiyajin nível 2. Com raiva eles atacam o Android 35, mas não conseguem causar nenhum dano e são derrotados em seguida. Kuririn consegue escapar e vai até a Corporação Cápsula. Ao chegar lá ele encontra Bulma e diz que agora tem de reviver Goku ou seremos todos assassinados. Eles então invocam Shenlong e pedem para reviver Goku. Goku revive e diz que já sabe tudo o que está acontecendo. Goku então se teleporta para o local da batalha e encontra o número 17. Todos os guerreiros Z se levantam e encontram Goku.
Gohan abraça Goku e pergunta se ele finalmente voltou e Goku diz que sim. Agora ele voltou de vez. Goku então começa a andar em direção ao androide. Piccolo diz a Goku que nem Vegeta foi capaz de o derrotar. Goku diz que está tudo bem, então ele se transforma em Super Saiyajin 2. Trunks diz que é incrível. Goku também consegue se transformar em Super Saiyajin 2. Goku então ataca ao androide e uma batalha incrível começa. Os guerreiros e mal conseguem ver a luta de tão rápida. Eles lutam equilibradamente por todo o local. Goku então dá um pontapé no androide, lançando ele para o chão. O androide sai de lá voando e dá uma cabeçada no Goku e ambos se golpeiam múltiplas vezes. Vegeta diz que Goku está perdendo energia e logo vai ser derrotado. Goku então continua lutando de igual para igual contra o Android 35, mas assim como Vegeta disse, Goku começa a enfraquecer, enquanto o Android continua com a mesma força e então Goku começa ficando na desvantagem. O Android 35 faz uma bola de Ki como uma energia estranha e infinita e lança contra Goku, derrotando ele. Goku cai no chão ao lado de seus amigos e pede suas energias. Vegeta diz que Goku já devia ter percebido que ele possui energia infinita. Goku diz que não percebeu e que foi mal. Piccolo diz que se ele receber energia de novo não vai mudar nada. Goku diz que isso não é verdade. Ele tem mais uma forma para mostrar. Todo mundo fica chocado. Vegeta pergunta se então ele chegou lá, ao Super Saiyajin nível 3. Goku diz que sim. Todo mundo dá energia para Goku e então ele voa para o céu e começa a gritar. Goku então se transforma em Super Saiyajin 3. O androide fica surpreso e então Goku ataca ao androide. Goku começa humilhando ele, dando vários golpes seguidos. O androide lança de novo a bola de Ki, porém Goku desintegra ela com uma rajada de vento feita com sua mão com todo o seu poder. Goku dá uma voadora no androide e diz que essa é por Raditz e então dá um golpe poderoso atravessando seu corpo. O androide se afasta e começa a soltar faíscas do corpo. Goku então diz que o Super Saiyajin 3 não vai durar muito tempo e que tende a acabar logo com isso, e então solta um Kamehameha contra o androide. Todo mundo fica chocado e dizem para ele não fazer isso, mas já era tarde demais. O Kamehameha atinge o androide, que coloca as suas mãos na frente e absorve todo o Kamehameha. Goku pergunta por que ninguém avisou ele disso antes. O androide começa se fortificando e o buraco no seu corpo também é refeito. O androide fica com seu poder inicial e com metade do poder do Super Saiyajin 3. Superando Goku, que já só estava com metade de seu poder. O androide então dá vários golpes em Goku e diz que ninguém irá derrotá-lo. Goku é lançado para ao lado de seus amigos. Yamcha diz que só existe uma chance. Yamcha diz a Goku que teve todos esses anos treinando o poder dos lobos, ele consegue usar um poder supremo, deixando ele infinitamente mais forte. Porém, seu corpo não vai aguentar. Goku pergunta se então ele vai morrer se usar essa técnica. Yamcha diz que não exatamente, ele vai morrer 2 vezes. Ele tem de usar os 2 lobos espirituais para conseguir ganhar tempo, o que significa que no fim cada lobo vai tirar a vida dele. Goku diz que então ele não vai apenas morrer. Yamcha diz isso mesmo, se eu morrer pela 2ª vez já morto então eu vou deixar de existir, mas não se preocupem, me deixem ter meu momento de brilho. Me deixem morrer como um guerreiro.
Todo mundo fica chocado. E então Yancha diz que vai tentar ganhar o maior tempo possível para que eles arranjem um plano. E então Yancha invoca os dois lobos espirituais e eles se juntam a seu corpo, liberando um poder supremo, e Yancha ataca o androide. Yancha então olha para o céu e diz que agora é com vocês, amigos. Seu corpo começa a desaparecer e ele deixa de existir. Nessa hora Goku aparece no céu. Todo mundo já tinha comido uma semente dos deuses. E então Goku começa fazendo uma Genkidama gigante com a energia dos guerreiros, e não só, também dos planetas, do universo, dos rios, das árvores, das rochas e dos Namekuseijins. A Genkidama fica gigante. Goku então lança com todo o poder para o androide. O mesmo começa a rir, dizendo que vai absorver todo esse poder. Nessa hora Gohan aparece no seu lado direito e Trunks aparece no seu lado esquerdo, e ambos lançam um Kenzan cortando suas mãos. O androide fica em choque e a Genkidama atinge o androide em cheio, aniquilando ele de uma vez por todas. Todos os guerreiros Z se reúnem para os seus funerais. Todo mundo fica triste, porém, ainda existia um androide vivo. Um androide poderoso, que estava apenas esperando para nascer. 7 anos depois. Goten, o segundo filho de Goku, já nasceu e estava treinado com seu pai. Goku diz que ele é bem forte para sua idade, e então Goten ataca ele com toda a força, dizendo que não pode ficar para trás de Bra. Enquanto isso, Trunks encontra Gohan nas montanhas. Trunks diz que ele tem de continuar treinando. Não é porque a Terra está em paz agora que vai ficar em paz para sempre. Gohan diz que sabe disso e que ainda é forte. Trunks então diz para mostrar essa força, todo o poder de Gohan. Gohan então eleva seu Ki e se transforma em Super Saiyajin 2. Trunks começa a rir e também usa o Super Saiyajin 2, e ambos começam lutando numa batalha surpreendente e rápido. Trunks então dá um pontapé em Gohan, derrotando ele facilmente. Trunks diz que comparado com a luta que eles tiveram 7 anos atrás, essa foi bem mais fácil de vencer, e nem precisei usar todo o meu poder. Gohan fica chocado e pergunta se ele ainda tem mais poder, e Trunks diz que sim, então eleva seu Ki revelando seu Super Saiyajin 3. Gohan diz que não é possível. Trunks diz que 7 anos de treinamento com seu pai Vegeta deu bons resultados. Se alguma ameaça aparecer, então Gohan não conseguirá fazer nada para ajudar nesse estado. Gohan fica pensativo e Trunks sai voando do local. Enquanto isso, sua irmã Bra está na sala de gravidade treinando com Vegeta. Eles lutam, porém Vegeta vence facilmente. Vegeta pergunta por que ela quer ficar mais forte e ela diz que não quer ficar atrás de Goten. Vegeta ri e diz que essa rivalidade é bem parecida com ele e Kakaroto. Então Bra diz a Vegeta que irá usar todo o seu poder. O mesmo acontece para Goten e Goku, e ambos se transformam em Super Saiyajin.
Goku e Vegeta ficam surpresos, dizendo que não é possível. Como eles se transformaram tão facilmente, e então o treinamento de ambos continua. Até que finalmente chega o dia do torneio de artes marciais. Todo mundo se encontra, Goku diz olá ao Kuririn e pergunta quem é essa mulher bonita do seu lado. Kuririn fica corado e diz que é sua esposa marrom, e inclusive tem uma filha com o mesmo nome. Goku acha bem estranho colocar o mesmo nome, mas dá os parabéns ao Kuririn. Tenshinhan chega em seguida e também diz olá ao Goku. Goku diz que achou bem estranho desde que eles chegaram, eles estão bem mais poderosos que um normal. Kuririn e Tenshinhan dizem que começaram a treinar duro desde a morte de Yamcha, eles não podiam ficar para trás dele, além disso vamos continuar o seu legado. E então o torneio começa e a final do torneio para crianças é Goten vs Bra. Eles começam a lutar na forma base, já que o combinado é não usar o Super Saiyajin. Eles lutam equilibradamente bem rapidamente por toda a arena. Goten então usa o Super Saiyajin e a Bra grita com ele chamando ele de estúpido, e então Bra também usa o Super Saiyajin e eles continuam lutando na velocidade máxima. Bra então lança várias bolas de Ki contra Goten e o mesmo desvia de todas. Porém Bra certificou-se que ele não consegue escapar, e então as esferas de Ki vão todas em direção a Goten atingindo ele. Piccolo diz que ela usou a sua técnica. Bra então vence o torneio e diz a Goten que ele lutou bem, porém Bra é bem mais inteligente. O torneio para adultos começa. Goku pergunta a Vegeta onde está Nappa. Vegeta diz que ele saiu do planeta após a morte de Raditz. Agora ele está viajando pelo universo fazendo sei lá o que. Goku diz que entende. Vegeta diz que acha que Nappa ficou chateado após Raditz dizer que não quis reviver. Goku diz que também ficou frustrado, porém a decisão é dele. A batalha começa, Kuririn vs Tenshinhan. Kuririn dá um golpe e o Tenshinhan defende o golpe. Tenshinhan então se afasta e lança várias rajadas de Ki. Kuririn desvia de todas e lança um Kenzan que passa perto de Tenshinhan, fazendo um corte na cara. Kuririn então aproveita que Tenshinhan está olhando para seu corte e rapidamente dá um golpe na cara de Tenshi. Tenshinhan fica na beira da arena, mas voa para o alto e Kuririn fica embaixo. Tenshinhan então começa fazendo a posição do Kikou. Kuririn percebe que tem de ser rápido e rapidamente faz um Kamehameha e lança para o céu em direção a Tenshinhan, porém Tenshinhan lança o Kikou, destruindo o Kamehameha e atingindo Kuririn, lançado ele para fora da arena. A próxima batalha será de Trunks contra Kibito. Trunks pergunta quem é ele e o que está fazendo aqui, pois é óbvio que ele não é humano. Kibito não revela sua identidade e diz para Trunks usar seu poder total. Trunks então se transforma em Super Saiyajin. Kibito diz que sabe que ele ainda possui outras duas formas além dessa. Trunks ri, diz que ele está bem informado e que vai mostrar para ele. Então Trunks começa a gritar alto e todo o local começa a tremer. Vegeta pergunta a Kakaroto se eles deviam parar com essa brincadeira e Goku diz que não. Trunks então dá um último grito e se transforma em Super Saiyajin 3. Kibito fica surpreendido com seu poder e diz que é mais do que esperava. Nessa hora Popovich e Amo aparecem e roubam a energia de Trunks, fazendo todo mundo entrar em choque. Vegeta se transforma em Super Saiyajin e vai em direção, porém Goku aparece na frente dele e diz para ele não fazer isso e que é melhor esperar para ver o que vai acontecer. Vegeta então volta para a forma base e fica observando. Os Popovich e Amo fogem com a energia. O Supremo Senhor Kaiô explica tudo para os guerreiros e então eles seguem-nos até a nave de Babidi. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Supremo Senhor Kaiô e o Kibito entram na nave. Pui aparece e luta contra Vegeta, que desvia de todos os golpes dele facilmente e derrota ele com um só golpe.
Goku diz que o próximo é seu adversário e então Yakon aparece. Goku lança um Kamehameha e Yakon come, ficando ainda mais poderoso. Goku então se transforma em Super Saiyajin e percebe que sua energia está sendo consumida. Goku então sorri e se transforma em Super Saiyajin 2, fazendo uma quantidade imensa de energia explodindo Yakon. Gohan é o próximo lutando contra Dabura. Gohan se transforma em Super Saiyajin 2 e avança, lutando rapidamente contra Dabura. Vegeta diz que Gohan está muito fraco. E então Dabura facilmente derrota Gohan. Trunks diz que ele vai acabar com isso. Dabura começa a rir e lança sua saliva. Trunks desvia e a saliva acerta no corpo de Pui Pui, que estava no chão, e o transforma em pedra. Trunks fica surpreso e diz que tem de ter cuidado com isso, e então ele se transforma em Super Saiyajin 2 e luta contra Dabura equilibradamente. Porém Dabura dá vários golpes em Trunks e ele cai no chão. Dabura então lança uma rajada de Ki, acertando Trunks, explodindo todo o local. Dabura diz que venceu e começa avançando para lutar contra Vegeta e Goku, porém nessa hora Trunks sai das fumaças. Dabura diz que é impossível, e Trunks aparece em Super Saiyajin 3 e então luta contra Dabura e fica na vantagem. Ele corta a perna direita de Dabura com a sua espada e aparece atrás dele, espeta a espada no peito e depois tira a espada. Dabura começa morrendo e então Trunks lança ele para o chão e lança um Final Flash e elimina Dabura. Babidi fica assustado e diz que só falta mais um pouquinho para despertar Majin Buu. Babidi então percebe que a filha de Vegeta, a Bra, é arrogante e não é tão forte quanto os outros e que deve ser a mais fácil de controlar de todos esses, e então ele contra a Bra. Goku e os outros estão esperando pelo próximo inimigo até que uma explosão acontece no teto e aparece a Majin Bra em Super Saiyajin 2. Vegeta fica irritado e diz que isso não pode ter acontecido. Trunks diz que sua irmã está bem mais poderosa que o normal. Gohan diz para eles avançarem na nave, que ele vai tentar parar a Bra. Trunks diz a Gohan para ter cuidado, pois Bra está com um Ki muito alto. Gohan diz que já percebeu, e então eles continuam enquanto Bra começa a rir e avança contra Gohan, que usa seu poder máximo e luta contra Bra. Eles lutam equilibradamente com todo o poder e saem da nave de Babidi e lutam naquele local. Gohan lança um Kamehameha, porém Bra destrói o Kamehameha com uma lâmina feita de Ki. Ela anda em direção a Gohan, rindo, e então Gohan e ela continuam lutando numa velocidade surpreendente. Bra tenta atingir Gohan com a lâmina de Ki e corta um dedo de Gohan. Gohan se afasta e diz que nesse ritmo ele vai perder a batalha rapidamente. Gohan então diz que tem de fazer tempo e lança várias rajadas de Ki para Bra. A Bra voa em direção a Gohan, cortando todas as rajadas de Ki com sua lâmina, e então chega ao lado de Gohan e então dá um soco no seu estômago. Bra aparece atrás de Gohan, ele se vira rapidamente e segura a lâmina de Ki com as duas mãos. Bra então faz um poder com os olhos e atinge Gohan. Bra então anda lentamente e corta o braço de Gohan com a sua lâmina de Ki. Gohan grita de dor no chão enquanto Bra se aproxima para finalizar a batalha. Enquanto isso, Goku e os outros chegam ao local onde Babidi está, porém era tarde demais. Todo o local estava com fumaça rosa e no meio das fumaças sai o demônio Majin Buu. Goku, Vegeta e Trunks encaram ele. O Supremo Senhor Kaiô diz que é o fim. O Majin Buu então lança uma rajada de Ki, começando a luta. Trunks usa seu poder total em Super Saiyajin 3 e lança um Final Flash atingindo Buu. Ele então se regenera e ataca Trunks dando vários golpes seguidos. Vegeta então dá um golpe em Buu, lançando ele para longe e se transforma em Super Saiyajin 3. Goku então também usa seu poder total e usa o Super Saiyajin 3. Goku diz que ambos ele e Vegeta possuem um poder superior ao de Majin Buu, e então eles atacam o Majin Buu enquanto Trunks era curado pelo Supremo Senhor Kaiô. Goku e Vegeta usam toda a força em seus golpes e continuam espancando o Majin Buu até que eles recuam e lançam um Kamehameha e um Final Flash atingindo o Majin Buu.
Vegeta diz que esperava mais dele. Nessa hora, nas fumaças, estava Majin Buu todo desfigurado, mas aí ele se regenera, surpreendendo todo mundo. Goku diz que isso é impossível. Babidi diz que Majin Buu pode se regenerar em nível molecular, ou seja, ele é quase imortal. Majin Buu então ataca Goku e Vegeta, que já estavam ficando sem energia, e começa ficando na vantagem. Trunks é curado e se transforma em Super Saiyajin 3, e agora mais forte, entra na luta para ajudar. Porém Buu consegue acompanhar uma luta equilibrada contra os três ao mesmo tempo. A luta continua por vários minutos até que Goku e Vegeta se esgotam voltando para a forma base, e então Buu derrota eles com apenas um golpe. Trunks então aumenta seu poder e vai para cima de Buu sozinho, porém é derrotado facilmente. Goku então diz que eles precisam de sair daqui agora mesmo e então usa o teletransporte em todos e eles se teleportam para o pé de Gohan. Nessa hora Majin Buu estava prestes a matar Gohan, porém Vegeta nocauteia ela. Vegeta então diz que está farto disso e voa para o céu e lança um Big Bang Attack com todo o poder e destrói a nave do Babidi, matando o Babidi no processo. Majin Buu sai da nave e lança um Kamehameha contra os guerreiros Z. Eles ficam surpresos e dizem que é impossível ele ter aprendido Kamehameha, e então eles são atingidos ficando desmaiados. O Supremo Senhor Kaiô, que estava mais longe, consegue voar até o local onde eles estavam desmaiados e então usar o seu teleporte e todos vão até o templo de Kami-sama. Kuririn, Tenshinhan e Goten vão para lá, porém ambos Goku, Vegeta, Gohan, Trunks e Bra estavam inconscientes há dias. Kuririn pergunta ao mestre Karin se ainda não tem semente dos deuses, e o mesmo diz que vai ter daqui a 5 horas. Enquanto isso Majin Buu continuou aniquilando cidades inteiras até que conheceu Mr. Satan, que tinha ficado famoso por derrotar o Android 35. Eles ficam amigos, e Majin Buu vai pouco a pouco ficando com um coração mais puro. As 5 horas tinha passado, e então todo mundo é curado. Gohan acorda e pergunta onde está Videl. Kuririn diz que ela está bem. Goku diz que Majin Buu é incrivelmente poderoso. Na verdade ele poderia derrotá-lo, o problema é aquela regeneração dele. Não precisamos de uma pessoa apenas mais forte que Buu, precisa ser muito mais forte que ele para poder causar dano. Nessa hora todo mundo se lembra de Piccolo. Goku pergunta onde ele está. Kuririn diz que após o torneio ele foi até Namekusei falar com alguém. Goku então se teleporta para Namekusei e vai buscar Piccolo. Piccolo pergunta se Goku tem certeza. Goku diz que Piccolo na forma laranja atualmente é muito mais poderoso que todos eles juntos, então tem maior chances contra Majin Buu. Enquanto isso Majin Buu fica com o coração puro e se separa de sua forma malvada. Mr. Satan fica surpreso e com medo. Nessa hora Piccolo, Goku e Vegeta chegam ao local. Goku diz que alguma coisa mudou, Vegeta diz que Majin Buu está muito mais fraco. Por outro lado aquele cara mais escuro com as mesmas roupas de Majin Buu tem um ki muito maior. Piccolo diz que sente um ki maligno vindo do cara escudo, porém não sente nenhuma maldade no Majin Buu. Goku diz que percebeu isso também. Parece que aquele cara maligno é a parte malvada de Buu que se separou de seu corpo. Piccolo então usa sua forma laranja e rapidamente derrota os dois Buus com apenas um golpe. Goku diz para ele não matar o Buu normal. O Buu maligno então se levanta e começa lutando contra Piccolo, porém é derrotado facilmente. Piccolo então dá vários golpes seguidos nele, lançando ele para o chão. O Buu maligno se levanta de novo e começa a rir, e então transforma uma Majin Buu bom em chocolate. Todo mundo fica chocado, e então ele come o chocolate e começa gritando, se transformando em Super Buu. Piccolo diz que é impossível, não foi só sua aparência, tudo nele ficou mais poderoso que antes. Goku diz que ele está ainda mais poderoso do que antes da separação. Piccolo então usa todo o seu poder e vai para cima de Super Buu e ambos começam a lutar equilibradamente.
Super Buu então lança uma rajada de Ki pela boca atingindo Piccolo. Piccolo então defende e avança em direção a Super Buu e bate nele com toda a força, porém seu corpo apenas se regenera, sendo impossível causar danos. Piccolo fica na desvantagem e então lança várias rajadas de Ki contra Super Buu. Vegeta diz que isso não vai funcionar. Piccolo diz que é só uma distração, já que na sua outra mão ele estava carregando uma conca-sapo, e então ele lança na cabeça de Super Buu, destruindo ela. Goku diz que ele mandou bem, porém a cabeça surge de novo. Piccolo diz que já suspeitava disso. Ele pensou que se destruísse a cabeça então o corpo não teria cérebro, e assim não se regeneraria, porém estava enganado. Super Buu então aproxima-se de Piccolo e corta seu braço com um golpe. Piccolo então se regenera e ri, dizendo que também pode fazer isso, e então dá um pontapé na cara de Buu, lançando ele para longe. Goku pergunta se Piccolo está bem. Piccolo diz que sim, e que tem uma ideia, porém se isso não funcionar então nada irá funcionar. Super Buu então volta, e Piccolo diz que estava trabalhando nessa técnica tem algum tempo, e então usa a prisão de Namekusei. Uma técnica que faz uma prisão de Ki em volta do oponente, impedindo ele de sair. Piccolo diz que não vai aguentar muito tempo e que agora é a hora, e então Piccolo começa diminuindo a prisão. Super Buu fica entalado e seu corpo começa sendo esmagado. A prisão continua diminuindo o tamanho e Piccolo diz que se ele conseguir diminuir e fazer a prisão ficar ainda menor que uma molécula, então o Super Buu irá morrer. Goku diz que na teoria sim, porém o resto do corpo de Buu tem de ir para algum lugar, e então Piccolo revela que é verdade. A prisão não vai aguentar diminuir com o corpo de Buu lá, é por isso que ele vai usar outra técnica que consegue diminuir o oponente de tamanho. Piccolo diz que tem relação com a sua técnica de aumentar o tamanho, porém ele só consegue usar isso juntamente com a prisão de Namekusei. Vegeta diz que se Piccolo diminuir Buu no tamanho de uma molécula, então ele vai conseguir destruir Majin Buu, já que a regra de se regenerar através de uma molécula não muda mesmo que ele próprio seja desse tamanho. Piccolo diz exatamente, e então ele diminui ficando do tamanho de uma célula. E então ele continua diminuindo. Piccolo diz que Buu já está do tamanho de uma molécula, e então Goku e Vegeta gritam para ele destruir ele, então ele diminui a prisão ainda mais, ficando 3 vezes mais pequeno que uma molécula. Goku diz que já está, então Buu foi eliminado. Nessa hora Buu aparece ao lado deles no seu tamanho original. Todo mundo fica chocado e dizem que é impossível. Super Buu diz que o seu plano tem uma falha gigante. A prisão, apesar de não ter buracos a olho nu, ainda possui buracos bem maiores que moléculas. Então quando ele me transformou em uma molécula e conseguiu sair facilmente da prisão por um buraco. Piccolo fica chocado e diz que não pensou nisso. Buu então rapidamente dá um golpe no estômago de Piccolo e transforma ele em chocolate. Goku e Vegeta atacam em Super Saiyajin 3, e então Super Buu ri e lança uma devastadora rajada de Ki que mata Goku e Vegeta. Todo mundo no templo de Kami-sama sente o Ki de Goku, Vegeta e Piccolo desaparecendo e ficam chocados. Super Buu então come o chocolate de Piccolo, ficando com seus poderes. Buu então começa aniquilando mais cidades. Enquanto isso, no laboratório do Dr. Gero está Kuririn, Gohan e Trunks. Gohan pergunta se ele tem certeza disso e Kuririn diz que sim, então eles levam todos os dados dos androides com eles para a Corporação Cápsula. Bulma então diz a Kuririn todos os efeitos colaterais e riscos que isso pode ter, e Kuririn aceita, dizendo que é a única opção, e então Bulma começa alterando o corpo de Kuririn para um androide. Enquanto isso, Tenshinhan decide que também quer aumentar seus poderes e vai até o seu local de nascimento, já que ele é meio humano e meio outra raça, e ele vai até o local do clã dos 3 olhos, aprender mais sobre sua raça e aumentar seus poderes.
Enquanto isso, Gohan, Trunks e o Supremo Senhor Kaiô vão atacar Super Buu, que estava matando as pessoas. Gohan e Trunks atacam com seus poderes totais, porém Super Buu só brinca com eles e lança várias rajadas de Ki. Eles conseguem desviar de todas, porém Super Buu aparece e dá um pontapé na barriga de Trunks, quebrando suas costelas e lançando ele para mais de 1000 quilômetros de distância. Gohan então estava prestes a ser morto por Buu quando o Supremo Senhor Kaiô usa o teletransporte e ambos vão até o planeta sagrado, onde encontram o Kibito. Kibito cura os ferimentos de Gohan. Após os ferimentos normais, ele usa uma poderosa técnica, trazendo seu braço de volta. Gohan diz que é incrível. Kibito diz que essa é uma técnica bastante poderosa, mas que apenas funciona no planeta sagrado. Gohan pergunta se então quando ele sair ele vai perder o braço de novo. Mas Kibito diz que não, uma vez feito não se desfaz. E então o Supremo Senhor Kaiô explica o treinamento da espada Z para Gohan. Goku, já morto, se teleporta para ao pé de Gohan e assiste ao treinamento. Bulma acaba seu trabalho e Kuririn agora é um androide super poderoso. Goten diz que é incrível. Bra pergunta se será suficiente. Kuririn diz que se os androides eram humanos antes, então eles tinham um nível de poder de mais ou menos 5 e ficaram extremamente poderosos. Eu já tinha um nível de poder bem maior, então o meu aumento de poder deve ser maior ainda. Kuririn então em alta velocidade chega ao local de Majin Buu, já bombardeando ele com mini rajadas de Ki. Após a fumaça passar, Buu aparece todo destruído, e então começa a se curar e vai para cima de Kuririn, que facilmente desvia de todos os golpes e solta mais rajadas de Ki, destruindo o seu corpo novamente. Buu então se regenera de novo e ataca Kuririn. Kuririn diz que eles podem ficar fazendo isso o dia todo, afinal ele agora possui energia ilimitada, e então luta contra Buu, dando vários golpes em seu corpo. Enquanto isso, Gohan parte a espada Z e o velho Kaioshin sai de lá de dentro e começa o seu ritual com Gohan para liberar o seu potencial oculto. Kuririn e Super Buu continuam lutando por horas numa velocidade incrível. Kuririn então abre a sua cabeça e solta um poderoso ataque por lá que corta Super Buu em 4 pedaços. Kuririn então pega no pedaço e impede de se fundir com as outras partes de Majin Buu, porém aparece 2 Super Buus. Kuririn fica surpreso, mas logo percebe que o primeiro Super Buu possui 75% de seu poder original, enquanto esse possui apenas 25%. Logo seu poder também é dividido. Ambos os Buus atacam Kuririn, que ganha facilmente a batalha. Os Buus se juntam novamente e atacam Kuririn. Kuririn então começa perdendo a luta. Super Buu diz a Kuririn que esteve brincado com ele, que não lutou com seu poder total. Nessa hora Kuririn fica chocado e diz que não é possível. E então Super Buu começa fazendo pressão em Kuririn e dá uma cabeçada nele, lançando ele para o chão, e lança uma rajada de Ki que iria destruir Kuririn. Porém alguém lança outra rajada de Ki que rebate a de Majin Buu. Esse alguém era Gohan, que acabou de chegar do seu treinamento. Trunks chega ao local e diz que o Ki de Gohan está estranho, parece que não tem limites. Gohan então se aproxima de Buu. Super Buu começa a rir, dizendo que então ele voltou para morrer. Gohan sorri e diz que não, ele voltou para matá-lo. Super Buu então começa lutando contra Gohan, porém não consegue ganhar, já que Gohan estava muito acima dele na forma mística. Ele defende e ataca Buu com poderosos golpes que fizeram Majin Buu sentir medo pela primeira vez na vida. Super Buu fica irritado, mas continua rindo, dizendo que Gohan não irá derrotar ele. Trunks diz que esse é o Gohan que ele conhece, e então Gohan dá mais golpes em Super Buu. Kuririn no chão acha estranho o Buu está tão confiante da vitória, e então percebe que falta um pedaço de Majin Buu na sua cabeça e pensa que pode ser perigoso. Nessa hora o pedaço aparece atrás de Kuririn e absorve ele. Gohan e Trunks ficam chocados, enquanto Kuririn é absorvido para o corpo de Majin Buu, ficando mais poderoso e agora com energia infinita. Gohan diz que não é possível, e então Buu começa batendo em Gohan e fica na vantagem. Majin Buu começa ganhando de Gohan, que é acertado pelos golpes de Majin Buu várias vezes.
Trunks, ao ver a situação, se transforma em Super Saiyajin 3 e vai lutar ao lado de Gohan, porém o Majin Buu facilmente acompanha os movimentos de ambos os Saiyajins e começa ganhando dos dois, dando um golpe no estômago de Trunks e nocauteando Gohan. Ele vence a luta. Nessa hora Tenshinhan finalmente retorna, aparecendo na frente de Buu, usando uma técnica de teletransporte. Gohan fica surpreso e pergunta como ele fez isso e diz que seu Ki cresceu exponencialmente, é ainda maior que o dele. Tenshinhan, com lágrimas nos olhos, diz que aprendeu o teletransporte com seu clã dos Três Olhos e que no fim todos se sacrificaram dando seus poderes para mim, mas não foi apenas somados, os poderes deles foram multiplicados dentro de mim, me tornando-no grande Deus Tenshinhan dos Três Olhos. Trunks diz que a aura que Tenshinhan está emanando é incrível. Tenshinhan então usa seu poder total e ataca Majin Buu, mas logo de afasta. Tenshinhan diz que mesmo com esse poder, não será capaz de vencer Majin Buu e que irá precisar da ajuda de Gohan e Trunks. E então os três se preparam e atacam Majin Buu com todo o poder. Majin Buu tenta acompanhar o movimento dos três, porém não consegue. Tenshinhan dá um pontapé em Majin Buu e então dá vários golpes no seu corpo. Majin Buu tenta atacar, porém Tenshinhan se afasta na hora, enquanto Gohan e Trunks lançam poderosos ataques contra Majin Buu, causando uma explosão no local. Majin Buu sai das fumaças intacto e diz que esses golpes foram muito fracos. Tenshinhan então ataca Majin Buu com todo o poder, dando vários socos nele. Majin Buu pega em Tenshinhan pela perna e dá um golpe na barriga e atira ele para o céu. Tenshinhan então se recompõe e lança um Kiko lá de cima e atinge Majin Buu. Tenshinhan então começa lançando vários Kikos, ferindo gravemente o Majin Buu. Majin Buu sai voando em direção a Tenshinhan e dá uma cabeçada nele, ferindo gravemente. Tenshinhan cai no chão e diz que isso não pode estar acontecendo, e então diz que terá de usar aquilo, e então ele se levanta e diz que usará a sua técnica mais poderosa. 7 esferas mortais. Tenshinhan então lança a primeira esfera contra Majin Buu e o mesmo desvia, a esfera atinge o chão e toda aquela rocha é desintegrada. Gohan e Trunks ficam surpresos com esse poder e dizem que se isso atingir Buu, irá desintegrar a parte atingida, não importa a regeneração. Tenshinhan então lança a segunda esfera e o Majin Buu lança uma rajada de Ki anulando a esfera. Tenshinhan diz que desse jeito não irá funcionar, e então ele lança as 5 esferas restantes ao mesmo tempo. Gohan diz que eles têm de ajudar, e então Majin Buu desvia de todas as 4 primeiras esferas, e então Gohan e Trunks seguram ele com cordas de Ki. A última esfera estava indo em direção à sua cabeça, porém no último segundo Majin Buu se solta e desvia da esfera que atinge seu braço, desintegrando ele. Majin Buu tenta se regenerar, mas Tenshinhan começa a rir e diz que é impossível. As moléculas foram destruídas, agora Majin Buu estará enfraquecido sem o seu braço. Majin Buu então começa a rir e tira sua antena de sua cabeça e coloca no braço, se transformando no braço. Majin Buu diz que pôde facilmente trocar partes do corpo sacrificando outras, além disso ele ainda podia criar outro braço, só que seria mais fraco que o normal. Tenshinhan diz que não é possível e fica no chão sem forças após usar essa técnica. Majin Buu chega ao pé dele e absorve Tenshinhan, ficando ainda mais poderoso que nunca. Nessa hora o velho Kaioshin diz que tem de usar seu último recurso. Goku pergunta qual é, e então o velho Kaioshin diz que precisam iniciar um treinamento para sua cauda voltar a crescer. Goku fica surpreso e pergunta como assim. O velho Kaioshin diz que não tem tempo para explicar, e então Goku inicia seu treinamento para recuperar sua cauda. Enquanto isso, Goten e Bra chegam ao local de batalha. Gohan pergunta o que raios estão fazendo ali. Majin Buu então dá um golpe em Gohan e Trunks, desmaiando Trunks e ferindo Gohan. Gohan no chão lembra que o velho Kaioshin disse para usar isso em último caso, e então pega 2 brincos Potara em seu bolso e pensa que poderia usar com Goten ou Bra, porém fundir uma mente adulta com uma mente criança poderia resultar no fracasso.
E então ele chega na conclusão que quem irá se fundir será Goten com a Bra enquanto Gohan segura Majin Buu. Gohan então grita para Goten e Bra e lança os brincos e diz para cada um colocar numa orelha diferente. Majin Buu ri e diz que até parece que ele vai deixar. Gohan então ataca Majin Buu e atrasa ele. Majin Buu derrota Gohan com apenas um golpe, mas já foi suficiente para Goten e Bra se fundirem no novo ser. Braten então se transforma em Super Saiyajin e atinge Majin Buu com uma velocidade tão surpreendente que ele nem viu os movimentos. Majin Buu então ataca Braten, porém ele, ou ela, facilmente desvia de todos os golpes e então dá um golpe em Majin Buu, lançando ele para muito longe. Braten fica brincando com Majin Buu por vários minutos até que o tempo da fusão termina. Gohan diz que eles são burros. E então Buu começa a rir e ataca Goten e Bra, porém Vegeta aparece na hora e se coloca na frente do golpe, causando ferimentos sérios nele. Trunks vê seu pai e pergunta como ele está ali. Vegeta diz que Emma-daon mandou para a Terra, pois a situação estava crítica. Vegeta então se transforma em Super Saiyajin 13 e diz que neste momento Goku está treinando e que eles têm de ganhar tempo para ele voltar. Gohan diz a Bra e Goten para irem para longe daqui e então, Vegeta, Gohan e Trunks usam seus poderes máximos e lutam contra Majin Buu. Com suas forças, técnicas, habilidades e tudo mais eles conseguem ganhar apenas 50 segundos antes de serem completamente derrotados. Nessa hora Goku acaba seu treinamento e recupera seu rabinho de volta. O velho Kaioshin dá sua vida para Goku. Goku usa o teleporte e aparece ao lado dos guerreiros Z. Goku então se transforma em Super Saiyajin 13 e diz que agora será seu fim, Majin Buu. Goku então ataca Majin Buu, mas Buu facilmente desvia de todos os golpes. Goku não entende o que está acontecendo e então é atingido por um soco de Majin Buu, lançando ele para o chão gravemente ferido. Goku diz que agora ele era suposto estar mais forte, não é mesmo? Vegeta também não entende nada e se pergunta por que raios o velho Kaioshin iria querer fazer a sua cauda crescer de volta. É então que várias memórias passam na cabeça de Vegeta. Lança uma bola de energia para o céu e Goku começa esse detalhe, que Kakaroto ainda não controla o Super Saiyajin de luta e diz que ambos têm o mesmo poder. E então Goku começa atacando Piccolo Daimao e luta no Equilibrável, o grande. Esse é o Super Saiyajin 4. Vegeta então ri e grita dizendo: Kakaroto, olhe para o céu. E então Vegeta lança uma lua artificial para o chão, iluminando todo o local. Goku olha e na hora os seus olhos ficam vermelhos e ele se transforma num macaco gigante. Os seus pelos ficam dourados, virando o Zaru dourado. Goku fica descontrolado e lança rajadas de Ki para todos os lugares, destruindo tudo em sua volta. Vegeta diz que agora ele precisa se controlar, para isso ele precisa de um gatilho emocional. Nessa hora Vegeta diz para Gohan atacar Majin Buu. Gohan não entende nada e diz que nunca poderia causar danos a Buu. Vegeta diz que sabe disso, mas diz para ele atacar. Gohan então confia em Vegeta e ataca Majin Buu com todas as suas forças, porém Majin Buu não sofre danos e dá um golpe em Gohan. Em seguida Majin Buu dá dezenas de golpes em Gohan seguidos, fazendo ele perder a consciência e seus batimentos cardíacos pararem por alguns segundos. Nessa Goku sente o gatilho emocional e então a forma gigante de Ozaru dourado simplesmente desaparece, nascendo na frente de Majin Buu. Depois de todos esses anos, retorna o Super Saiyajin 4. Goku então com um olhar sombrio assusta Majin Buu. Goku então luta contra Majin Buu numa velocidade surpreendente, soco para cá, soco para lá, e Goku humilha Majin Buu e todas as formas possíveis. Goku agora é o ser mais poderoso que o universo já conheceu e então Goku dá um golpe no estômago de Majin Buu com toda a sua força, o que faz Majin Buu vomitar todos aqueles que já absorveu como Kuririn e Tenshinhan.
Goku então dá um pontapé na cara de Majin Buu e diz que agora ele está ainda mais incerto que antes, até Gohan podia derrotá-lo agora. Goku se pergunta onde está Piccolo, mas aí lembra que ele foi transformado em chocolate e comido, ou seja, ele morreu. Goku então fica irritado e dá um golpe na cara de Majin Buu, tirando a cabeça de seu corpo. Majin Buu então se junta, novamente solta uma rajada de Ki contra Goku, que pega na rajada de Ki e enfia de volta na cara de Majin Buu. E assim Goku e Majin Buu lutam por vários minutos, sendo Majin Buu humilhado por Goku de uma forma muito fácil. É então que Goku lança Majin Buu para o chão e prepara uma poderosa rajada de Ki para eliminar Majin Buu, porém nessa agora, um pedaço de Majin Buu surge atrás de Goku e consome ele, sendo absorvido por Majin Buu. A verdade é que quando Goku deu aquele soco super poderoso em Majin Buu, um pedaço de suas costas foi tirado de seu corpo com a pressão e então ficou escondido até a hora perfeita. Agora Majin Buu é um demônio com o poder de um Super Saiyajin 4. Todos os guerreiros Z se juntam e atacam Majin Buu, porém, um a um, todos os guerreiros Z são completamente derrotados. Majin Buu ri então solta uma rajada de Ki que perfura o coração de Trunks. Gohan vê isso e fica em choque, chega ao pé de Trunks e tenta parar o sangue de sair e curar a ferida, porém era tarde demais, Trunks morre. Vegeta, ao ver essa situação, começa se enchendo de fúria dentro de seu coração e grita, se transformando e indo para cima de Majin Buu. Gohan fica no chão sem expressão alguma, se questionando: Trunks morreu por minha culpa. Eu poderia ter matado Majin Buu quando tive a chance. A culpa é toda minha. Não. A culpa é de quem matou. A culpa é apenas dele, só dele. Mas eu poderia ter terminado isso. A culpa é minha. Vegeta dá um golpe na cara de Majin Buu, porém o mesmo aguenta o golpe e diz que a força de Vegeta cresceu impressionantemente, porém ainda não é páreo, e então dá um golpe em Vegeta, lançando ele para o chão sem conseguir se mover. Gohan continua sem expressão, se questionando no seu interior, tendo um conflito mental. E então a sua mente entra num colapso. Gohan atinge um novo patamar de seu poder, com seus olhos vermelhos e cabelos prateados agora. Gohan entrou no nível divino. Majin Buu por algum motivo não consegue de mover. Gohan diz que agora ele vai fazer tudo certo. Não irá brincar. Majin Buu usa a habilidade de Piccolo e fica gigante para tentar ficar mais poderoso e então dá um golpe com toda a força em Gohan. Gohan diz que essa técnica apenas aumenta o tamanho, porém não aumenta a força, e então Gohan, com apenas um golpe no estômago de Majin Buu, faz ele cuspir seu pai para fora. Majin Buu cai no chão sem forças, e então Gohan se aproxima. Majin Buu tenta destruir a Terra, e cria uma poderosa esfera de energia, e lança contra a Terra e Gohan. Gohan então lança uma conca-sapo contra a esfera de energia, e destrói ela, e em seguida atinge Majin Buu, desintegrando a sua cabeça.
Gohan sobe para o alto e lança um Kamehameha, desintegrando todo o corpo de Majin Buu de uma vez por todas. Um dia depois, todos os guerreiros Z se reúnem no templo de Kami-sama e invocam Shenlong. O mesmo pergunta qual o seu desejo e Gohan pede para trazer de volta à vida todos os que foram mortos por Majin Buu. Todas as pessoas mortas são ressuscitadas. Piccolo e Trunks retornam à vida e Gohan abraça eles. E assim, mais uma história acabou. Qual será a próxima ameaça?